Vou ler alguns textos do livro Procuras que se encontra no Cypress Walk. É um dos 3 livros que formam o Cypress Walk. É interessante, não foi por acaso que eu dei o título deste livro Procuras, é porque nesta altura, nos anos 80, eu visualizava, digamos, o futuro da poesia não como poemas, mas como procuras. Aliás, até tentei ainda, procurei na palavra investigação, mas depois achei a investigação demasiado ou científica ou filosófica, por conseguinte desisti. Procuras tinha uma coisa muito interessante para mim, como já escrevi, está escrito, procuras é como se escrever fosse uma para se curar as pessoas, um procurar, para curar. E por conseguinte, daí eu estava completamente enlevado com este termo procura ou procuras. O título do livro calhou mesmo assim, Procuras. Vou ler 3 ou 4 textos. São pequeninos. Não têm títulos e por conseguinte vamos ter que lê-los sem títulos, não é? Vou ler, então, vou dizer, por exemplo, então, do 6/4 de 87. 87. Cada dia refaz-me e perpetua-me em quem não sou, portanto ser. Nascer desfigura-me em possibilidades que a morte cristaliza em cinza. Ninguém poderá dizer: aqui viveu um homem. Eis sinuosa a sua máscara, este poema ou este dito, a memória de quem o viu passar de imanência. Só eu finalmente sei que existo neste plano intraduzível da ausência. A língua incapaz de mimetismo. A linguagem criando uma presença. Mas cada dia me devolve absoluto à relativa fraqueza do tempo histórico. Quem regressa, nunca regressa mito. Quem se vai, não perde pela demora. 6/4 de 87. Do 7/4 de 87. Bem espero a voz definitiva que me abra e traga a essência da humana experiência. Talvez um dia, no virar da esquina ocasional, eu sinta ou veja como miragem da terra essa imagem que me confunde em confusão. Interpelo em momentos de silêncio ávido o silêncio da consciência. Quisera ser dela a corrente ou o fio e navegar, enfim, pelas águas do sentido até ao ponto extremo onde um fim me suscitaria a fatal visão. Em que tempo me encontro do destino? Pergunta que me dilacera em intrusão.
tivesse eu a ousadia para sentir o futuro nesse segundo de perda, onde o corpo rememora do passado o que nunca existiu como real consolação. Talvez melhor assim, acaba sempre por dizer quem me vive em rodeios de língua. Talvez a ignorância seja a rota e o caminho. Talvez no nada que não se adivinha surja a luz capaz de me traduzir vivo na morte. 7/4/1987. Nunca me interessou ser do meu tempo. Interessar-me-ia mais ser no tempo. Embora tanto ser como o tempo não signifiquem nada para quem sou. Releio os versos anteriores. Tanta ignorância e, concomitantemente, tanta pobreza. Falei, escrevi tantas vezes sobre o ser. Confesso, não sei do que falei. Ignoro honestamente o que é ser. Ponho-me a pensar. Na realidade, ponho-me a pensar, não sei porquê, em pessoa. Talvez um ritmo, um tom se plagie neste texto do impossível. Quisera ser profundo e lembrar-me de uma frase que seja de algum pensador, nem que a tivesse de transformar para parecer nova, mas nada. É isso, o ser e o nada. Eis-me, pois, do meu tempo, talvez epígono, incapaz, no fundo, de filosofia séria, como de poesia criadora, porque, no fundo, a impossibilidade, que é minha, não do tempo, é de pensar, ou de sentir, ou de criar. E ter descoberto isto em mim é que é meu. Porque, no fundo e bem pensado, ser do meu tempo é pertencer ao tempo dos outros. E isso, desculpem lá, eu não quero. 8/4/1987. Vou ler agora um poema mesmo muito pequenino, que não sei porquê eu gosto muito. Escrito em 10/4/1977. Estirado numa desconfortável cadeira, em plena translucidez da manhã primaveril, um livro no regaço antiquíssimo e o olhar embebido de tanta luz que dança em perigos de verde, onde a fronde da árvore quase se eclipsa para redundar num sopro de levitação,
o espírito confundindo-se ágil com a atmosfera, estou eu, e esta consciência enche-me de uma inusitada alegria, como se o lugar comum fosse o único lugar onde reconhecer coincide com a felicidade. Estranhíssima contemplação do redor, o ar quente zumbindo silenciosamente através das folhagens, meu corpo um astro derivando em eixos sensuais de presença, e este poema quase acabado 2 dias depois. 10/4/1987. Finalmente, um último textozinho. Um máximo de tensão e de vibratilidade, que a poesia, Cício, se faça poesia, para que a vida, penso, seja possível neste pequeno lugar da disponibilidade. Ir tão fundo que a própria natureza ou condição do homem se transforme noutra coisa, numa essência propícia à alegria e à aventura da felicidade, em que a ausência de língua se encontrará a efervescência de um arrepio calmo, em que referente à origem saberá dizer a própria voz em estado de insolvência. Fecho os olhos numa patética intenção de meditar o problema que me cerca. Que sinto? Estou a sentir dentro de mim para poder pensar uma solução eficaz? Que tensão da minha humanidade é máxima? Que fulgor vibra em minha perplexidade? Talvez não seja aqui que se resolva a vida, se mereça um destino, se traga ao sortilégio da inexistência uma fala. Talvez a poesia seja da poesia o lastro. Talvez a língua onde se vaza a língua não corresponda à experiência humana. 16/4/1987. Já agora, mais um outro que está, o poema seguinte de 17/4/87. Nunca mais regressar a mim, e quando inevitavelmente regressar, que não me procure ou encontre outro seja o mesmo enigma, a mesma falha. Que a poesia me arda em sibelino encanto, que o mais da existência viva se perca em fluidos da memória. A casa, mais uma invenção de quem ignora. Haverá sempre uma folha em branco, e nessa superfície o desgaste da hora
ousará escrever uma profundidade, a queimadura do sortilégio avaro. Tudo aceita de tudo a metamorfose, mas cabe ao ser, para quem se sente inspirado, reconhecer na planície vasta a fala feliz, a palavra incestuosa. Homem em nada espelhado, espalho um simulacro de abrigo, que ninguém se procure para que todos se possam achar inscritos na única história. 17 de 4 de 1987.